semana nós vamos falar a respeito da comemoração do Dia da Reforma Protestante aqui no programa. E para falar sobre isso, a gente vai falar a respeito das 5 solas. E a gente vai mostrar como que essas solas marcaram a história da Reforma e nos marcam até hoje, né não, Serginho? É verdade, minha querida Jéssica Ryan Adams. Então, como hoje são 5 solas, teremos 5 dias nessa semana, então hoje nós vamos falar sobre a sola fide, que quer dizer somente a fé. E para isso nós vamos receber aqui o nosso querido pastor, teólogo, professor, marido da Carol Borges, nosso querido David Borges. Meu querido, Deus abençoe, seja bem-vindo. Bem-vindo. Aceita uma água, um café, tímido um ainda, suco, o que que é? Serginho. Não, uma aguinha já peguei, já estou satisfeito. Satisfeito aí, ainda fala com X. É isso aí. Que bom recebê-lo aqui, viu? Uma grande honra, um beijo pra Carol lá. 100%? 100%, Então graças tá a certo. Deus. Meu querido David, vamos falar então aí sobre, né, a Reforma Protestante e falando aí sobre as solas, né? E hoje coube a você a sola fide. Sola Que legal. fide. Sola fide é a base, né? Somente a fé, é a base da nossa salvação. E isso aconteceu, né, com Martinho Lutero em 1517, dia 31 de outubro de 1517, quando ele afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, né? E como, né, o programa vai falar essa semana, são as 5 solas que é a base da Reforma Protestante, né? Lembrando que Martinho Lutero ele não foi o único, né? Ele foi o ápice do que nós chamamos hoje da Reforma. Né? Ele colocou, como podemos dizer, a última brasinha da fogueira ali que já estava pegando fogo. E interessante também dizer que ele não queria desvincular da Igreja Católica. Ele queria reformar, porque ele viu que estava sendo pregado algo que estava em desacordo com as Escrituras. Né? Então, isso que é o mais interessante. Ele fixou lá porque aquele local ali era o local onde que eram as redes sociais hoje em dia. Né? Todo mundo era o point, né? Era o ponto de encontro da turma. Pois é, eu não entendo quando as pessoas pintam um Lutero revoltado, reacionário, ou até mesmo tipo assim, revolução, porque essa não era a intenção dele. Ali naquele momento ele colocou as teses ali, se a gente ler o comecinho das teses, a gente vai ver que ele está chamando para discussão. A gente vê que ele está chamando o pessoal ali, né, da academia para discutir aqueles temas, porque ele queria de forma genuína trazer aquilo para discussão, afinal de contas eram temas importantíssimos. Então a intenção dele não era ser rebelde, não era como muitos falam, né? Ele foi porque ele colou lá na porta da igreja, mas era justamente o lugar onde os alunos, os professores colocavam ali o boletim da semana, os seminaristas ali. Era um lugar próprio para isso. Exatamente. Então, eu acho muito legal trazer esse esclarecimento, até mesmo para tirar essa figura de que ele era uma pessoa rebelde. Não foi nada disso, muito pelo contrário. Desde o início, o que ele queria trazer esses temas para discutir. Exatamente. Ele foi visto como rebelde, né? Quando, na verdade, ele queria apenas essa discussão saudável. Tanto que a Igreja Católica Romana, ela demorou muito para responder. Ela respondeu 30 anos depois, em 1547, no Concílio de Trento. Né? E na 6ª sessão, ela começa a falar tudo aquilo que Martinho Lutero começou a pregar contra. Então, eles realmente não aceitaram. Por isso que desvinculou. E hoje nós somos chamados protestantes por causa disso. Né? E falando sobre somente a fé, o versículo que foi a base para Martinho Lutero foi Romanos, né, capítulo 1, versículo 16, que diz: "Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé." Então, ele traz também Abacuque, né, capítulo 2, versículo 4, que diz isso no Antigo Testamento, o justo viverá pela fé. E isso é interessante, isso é uma base da nossa fé, porque a Igreja Católica, né, romana no caso,
ela pregava ao contrário, né? Ela pregava as indulgências, ela pregava a obra e isso meritocracia. Exatamente, meritocracia. Então ele tira isso, porque ele diz, né? Ele pega esse versículo e diz, é todo aquele que nele crê. Não é aquele que crê e faz as obras, não é aquele que faz somente as obras, porque nós podemos olhar de 3 perspectivas, né? Que a salvação é por meio das obras, e a gente sabe que não, né? Não é. Você não é salvo por bondade, você não é salvo por religião, você é salvo pela fé. A outra perspectiva... E nem por merecimento. E nem por merecimento. Exato. Ainda bem né? que não é por bondade, né? Porque ser humano... E a outra perspectiva é, você é salvo pela fé mais as obras. É Jesus mais, né? Então, você é salvo pela fé, mas você tem que fazer as obras para você ser salvo. Na verdade, não. E a outra perspectiva, que é o que a gente acredita, você é salvo somente pela fé. É isso que a gente acredita. Por quê? Porque até hoje em dia as pessoas pensam que você precisa fazer alguma coisa para você ser salvo. Né? As obras precisam, né, acontecer para você ser salvo, quando na verdade não. Existe até... alguns estudiosos dizem que Martinho Lutero queria rasgar, queria tirar o livro de Tiago da Bíblia, porque parece um pouco contraditório, né? Quando na verdade não. Não, é só complementar. É só complementar, porque alguns preferem colocar Paulo e tirar Tiago, outros preferem colocar Tiago e tirar Paulo. Se a gente agir dessa maneira, a gente tem um problema, né? O problema não é se eu sou católico romano ou se eu sou cristão evangélico protestante. O problema é que a Bíblia ela vai se contradizer, né? E a Bíblia ela não se contradiz. Sim. Então, quando nós olhamos o texto de Paulo, né, que são vários textos, por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 28, vai dizer, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente de obras da lei. Só que, se a gente for ver o que Tiago diz, parece realmente que é contraditório, quando na verdade não é. Paulo, ele está identificando como nós somos salvos, né? E Tiago está identificando a fé. Como se identifica a fé? Aí Paulo ele vem dizendo que assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A obra aqui no original significa ergon. Ergon significa ação correspondente, significa trabalho, obra, mas significa também, o melhor significado para mim é ação correspondente. Então, como eu identifico se alguém realmente tem a fé genuína e foi salvo? Pela ação correspondente. Se você é salvo, você vai ter uma ação correspondente àquilo que você acredita. Né? Então, não existe essa contrariedade, né, entre um e outro, existe um complemento. Tanto que Tiago ele também diz assim, ó, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura no qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Ou seja, isso chega a ser um pouco polêmico, né? Principalmente para quem ainda não entregou a vida para Jesus. Se a salvação ela é apenas pela fé e somente pela fé, eu vou esperar o máximo que eu posso para entregar minha vida para Jesus. Mas a Bíblia diz que você é salvo somente pela fé, mas existe uma ação correspondente. E essa ação correspondente vem da consciência da obra de Cristo na cruz do Calvário, né? E essa consciência te leva a viver o céu na terra. Né? Você não vive o céu quando você morre e vai para o céu. Você começa a viver uma vida abundante, o céu na terra aqui. É por isso que essas pessoas elas prolongam tanto, né, a entrega delas para Jesus, né? E quando elas vêm, elas precisam entender isso. E muitas vezes até permeado aí essa procrastinação aí dessa decisão, exatamente até porque as pessoas ainda pensam assim, não, eu ainda não estou pronto para isso, eu preciso consertar, não, eu ainda pago propina, eu ainda minto, eu ainda roubo, eu ainda adultero, eu ainda minto, eu ainda sou preguiçoso. Começa até a justificar os seus pecados para poder procrastinar isso como se fosse algo meritório, né? E não é assim. Exato. E algo que eu digo muito é sobre alimentação.
né? Você não pode ter uma alimentação desequilibrada. Você não come só feijão, você não come só arroz, você não come só salada. Existem nutrientes, né? E isso traz equilíbrio na nossa alimentação bíblica. Ou seja, existe o erro onde que as pessoas pregam somente obras. E existe o erro onde que as pessoas pregam somente a fé, você é salvo pela fé e você não precisa fazer mais nada, né? Quando, na verdade, nós temos que viver esse equilíbrio, né? Eu não preciso fazer obras, eu não preciso ser perfeito, ninguém é. Ninguém é. Para eu entregar a minha vida para Jesus, né? Porque não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. A partir do momento que eu sei, entendo e tenho consciência desse amor, dessa obra que Ele fez, que Ele consumou, eu vou ter ações correspondentes a essa obra. Muito Até bom. porque fé não é aquele assentimento mental, né? Que é onde você fica igual vaquilha, por exemplo, né? Tudo que te fala, você abaixa a cabeça e faz assim. Não, é aí onde se evidencia tal fé daquilo que você recebeu por aquilo que você, pela forma com que você reage àquela, vamos dizer, aquela semente que você recebeu, a forma como que isso vai frutificar na sua vida e para fora também, né, Deus? Exatamente. O assentimento mental ele é interessante porque muitas pessoas hoje em dia na igreja estão sendo convencidas e não convertidas. Então a pessoa está ali, mas ela não entende as raízes da fé dela, ela não entende os princípios cristãos que está envolvido a fé dela. Então ela vive não só o assentimento mental, mas o fideísmo, né, que é o fé por fé. Você pergunta, por que aconteceu isso? Porque Deus quis. Porque sim. Porque é a vontade de Deus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Sim, essas são, né, verdades, mas eu costumo dizer que a fé ela é racional, até certo ponto. Então, nós podemos explicar, né, a base da nossa fé de uma maneira histórica, de uma maneira bíblica, né, de acordo com as nossas experiências pautadas no que o Espírito Santo diz, o que a Bíblia diz, mas e nós vamos de uma maneira racional. Você vai perguntar, por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Eu vou saber te responder. Você vai perguntar, como que acontece a salvação? Por que eu faço a obra? Né? Tudo isso que está envolvido, as 5 solas, a gente vai saber responder e é por isso que o programa propôs, né, esse tema de uma forma tão maravilhosa. Mas existe um momento que a razão ela fica e a gente vai pela fé. Por exemplo, ressurreição. Nós sabemos que existe, né, base histórica para a gente acreditar, para a gente pesquisar, mas chega um momento que a gente tem que acreditar somente pela fé. Então, existem algumas bases que é somente pela fé, mas a fé nós podemos explicar. Qual é a razão da sua fé? A Bíblia, né, diz, né? Você tem que estar pronto para explicar qual é a razão da sua fé.